Salve, rapaziada! Vamos para mais uma atualização sobre o caso Luciano Juba. E eu avisei para vocês, né? Lembram qual eram os jogadores que eu falei que era bem provável o Bahia ali poder oferecer como uma moeda de troca? Pela questão lógica, análise de leitura de mercado e análise do que Renato Paiva está utilizando na temporada até o momento. Tem o caso Lucas Mugni e também tem Danielzinho aí, os dois em tela para vocês, que jogaram a última Série B e conseguiram agregar sim, tá? E a informação soltada aí pelo Renatinho foi a seguinte: sobre o Luciano Juba, o Bahia já fez proposta para trazer o atleta nessa janela de abril, inclusive envolvendo atletas. Anderson Moreira está de olho em Mugni e Danielzinho. Lembrando, né, Anderson Moreira trabalhou com esse grupo de jogadores do Bahia na última Série B, fez um péssimo trabalho no Bahia, isso aí é um fato, mas no Sport está fazendo uma excelente temporada. Ele está fazendo tudo o oposto do que ele estava fazendo no Bahia. Enquanto lá no Bahia ele escalava mal, mexia mal, quando mexia demorava para mexer, o time era covarde e se retrancava, no Sport é o oposto. Ele normalmente escala bem as equipes, e a gente vai tocar no ponto de escalação daqui a pouco, tá? Que hoje tem Sport Central. Ele escala bem as equipes de modo geral. Eu até contesto em alguns momentos que era para rodar mais o time, mas, enfim, só para passar um panorama geral. Ele escala bem o time, normalmente mexe bem, não demora tanto assim para mexer. Tem alguns jogos que ele até demora um pouquinho mais do que deveria, mas de uma maneira geral, o time joga muito bem, é muito ofensivo, com posse de bola, com envolvimento e, porra, amassa os adversários. Como amassou o Bahia nessa Copa do Nordeste, o 6-0 foi sensacional. Gente, e aí vamos complementar, tá? O Sport não respondeu nada. A janela vai até o dia 20 de abril e o Sport joga o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste no dia 3. O primeiro jogo da Copa do Nordeste no dia 19 de abril, tá? Que é numa quarta-feira. E o seu último jogo no dia 3 de maio, que é o último jogo aí da Copa do Nordeste, o jogo da volta aqui em Pernambuco. Enfim, gente, eu vou passar aí a análise dos dois jogadores, do que eu vejo que eles podem agregar sim na Série B, mas antes de tudo, compensação financeira, né? Lógico. E 1,5 milhão para mim é pouco, continua sendo pouco, tá? Eu sei que Juba ainda, hipoteticamente, né, se Juba sair depois da final da Copa do Nordeste, ele vai ter jogado ali uma fase de Copa do Brasil contra o Coritiba, vai ter o jogo da Copa do Nordeste, vai ter uma reta final de estadual, mas 1,5 milhão de reais ainda, eu acho, pelo menos, muito pouco. É baixíssimos valores até o momento, 1,5 milhão. Agora, sei lá, 3, 4, 5 milhões envolvendo esses dois jogadores, Juba podendo jogar ali mais um mês, já começa a ser algo mais plausível minimamente, tá, gente? Passando agora para a análise dos dois jogadores, primeiro sobre Lucas Mugni. Sem dúvidas nenhuma, agrega muito na Série B. Na última temporada ele fez 29 jogos, 25 de titular, 6 gols marcados, 4 assistências distribuídas. Ele é um cara que cobra falta, é também batedor de pênalti, é um cara polivalente que pode jogar como segundo volante, pode jogar como um terceiro homem de meio campo central, pode até se aventurar a jogar de meia atacante também, mas eu gosto dele jogando mais como um segundo volante ali, tá? Acho que agrega demais, inclusive foi um dos pilares para o Bahia subir para aquela Série A, dessa Série B agora para essa Série A no caso. Velho, teve vários jogos, inclusive, que o Bahia não só conseguia passar do meio campo, porque Lucas Mugni conseguia dar uma dinâmica muito forte ali para aquela bola girar na transição defesa, meio, ataque. Inclusive um jogo bem simbólico que significa muito bem o que Mugni estava fazendo no Bahia na última temporada, foi o jogo contra o Criciúma, que o Bahia não jogou absolutamente nada, não finalizou uma bola na barra, porque o time de Anderson Moreira estava muito mal naquele momento ali na Série B. Mas o Bahia só conseguiu passar do meio campo por causa do Lucas Mugni. Não foi por causa de esquema, não. Foi por causa dele. Ele pegava a bola ali na lateral, conseguia fazer uma tabelinha, distribuir jogo, invertia uma bola. Então, assim, é um cara que a gente conhece, já jogou aqui no Sport em 2020/21, aquele ano ali da pandemia. É um cara que agrega demais para a Série B, sem dúvida nenhuma. Ele tá num pacote muito bom e talvez pode até figurar no time titular com o decorrer da temporada. Isso aqui eu estou especulando, tá, gente? Óbvio que não tem nada certo ainda, óbvio que eu estou no campo da especulação, mas se ele vier, eu acho que agrega demais para a Série B. Já sobre Danielzinho, aí eu já tenho uma análise um pouquinho diferente. Mas é aquilo, calma. Não vou descer muito o sarrafo de um jogador, nem nessa possível contratação no futuro, porque Danielzinho chegaria para composição de elenco. Mugni, eu acho que chega até para talvez uma disputa de titularidade. Danielzinho não, Danielzinho chega para uma composição de elenco, tá?
E para uma composição de elenco, tá ok. Eu vejo que é um bom reforço. Ele é melhor do que Matheus Vargas e acho que pode agregar mais. Agora, não esperem que Danielzinho vai resolver jogo grande. Esquece. Isso aí ele não faz não, tá? Ele é jogador pipoqueiro. Em jogos grandes é pipoqueiro. Só pegar o recorte dele aí, gente. Nos principais jogos ele não faz nada. Não faz nada. E aí vamos pegar aqui o recorte dele na última Série B, que por sinal só para falar em Série A, tá? O Danielzinho pouco entra nesse time de Renato Paiva. Quando entra, não joga bem. Então, já tá muito claro que não é um jogador para Série A. Há um bom tempo, todo mundo já sabe que Danielzinho não é jogador de Série A, longe de ser, nem para uma composição de elenco. Para mim, ele não serve para ser um jogador ali, para entrar no segundo tempo, para mudar a dinâmica do jogo. Não, ele não vai mudar a dinâmica de jogo. Mugni muda, sim, a dinâmica de jogo. Inclusive, já mudou nessa temporada. Jogando Copa do Nordeste tal, contra o Ferroviário, ele entra e muda a dinâmica da partida. Mugni tem esse potencial. Danielzinho não. Danielzinho não muda muita coisa, não. Eu, particularmente, nunca gostei de jogador e nunca entendi muito porque a torcida do Bahia tem um carinho imenso por Danielzinho, tá? Talvez, eu não sei, sendo bem sincero. Assim, lógico que eu não acompanhei o Bahia desde 2015, com profundidade ali e tal, mas desde o ano passado ali e tal, eu nunca entendi muito porque ele é muito amado. Tem um passe que quebra a linha, sim. É um jogador que contra um Brusque da vida, contra um Vila Nova, eu sei que o Brusque caiu, né? Mas contra o Novo Horizontino e tal, contra o CRB, ele vai até jogar bem. Vai jogar bem, tem um passe interessante, é um passe ali diferenciado que pode quebrar linhas, mas esquece, jogo contra a Ceará não vai jogar nada. Os jogos grandes ali de Série B, que tiver um peso grande na partida, de fato, provavelmente ele não vai jogar nada. Pelo menos o histórico dele é mais ou menos esse, tá? Deixa eu passar aqui para vocês, só para colocar um embasamento do que eu estou falando. Os números dele são até decentes para um jogador para compor elenco. 33 jogos, 3 gols marcados e 4 assistências distribuídas. 7 participações em gols ali na Série B. Ou seja, é um número interessante para compor elenco e não para ser o titular da posição, tá? Enfim, só para passar o contexto aí, não tem nada certo. Eu acho que os dois agregam. Daniel para uma composição de elenco e Mugni para uma disputa até de titularidade. Então, o Bahia trazendo esses dois se reforça muito no meio campo, que é um setor que o Sport precisa melhorar mais, sem dúvidas nenhuma. Perdendo o Juba, a gente vai perder um ponto à esquerda, né? E aí a gente precisa tentar contratar um jogador ali para repor, no mínimo ali 70% de Juba, que já não vai ser tão fácil assim de a gente achar no mercado. Mas, enfim, Filipinho pode ser um cara que pode nos ajudar muito ali naquele setor, e acho que já vai ser uma válvula de escape que Anderson vai tentar implementar. E aí talvez a gente precise até contratar um lateral esquerdo, se Filipinho encaixar muito bem como um ponta, né? Enfim, isso aí é um papo para depois, isso aqui a gente tá só especulando o mercadão da bola, né? E, gente, vamos finalizando aqui o vídeo para falar um pouquinho sobre Pernambucano. Hoje tem Leão em campo, hoje tem Sport Central. Já está muito claro para todo mundo, o Anderson Moreira já falou isso em coletiva, que não vai colocar os titulares hoje, inclusive nenhum titular vai viajar provavelmente para Caruaru, e o Sport tende a ir com o time todo reserva, né? Ah, mas tem que colocar toda a base no jogo de hoje? Não, eu sou contrário a colocar toda a base. Não, coloca os reservas com a base, né? Por exemplo, meu time titular hoje seria Jordan no gol, na zaga, Renzo e Chico, na lateral direita, Everton, que é da nossa base, Renzo e Chico também é da base. Pô, muitos estavam querendo Davidson, mas calma, pô. O reserva imediato de Eduardo é Everton. E você tem que dar ritmo de jogo para os seus reservas primeiro, para depois você focar no terceiro reserva, que é Davidson, que tem muito potencial, mas nesse momento, quem está na fila de espera ali para ser reserva imediato é Everton, e está jogando bem. Então, Everton hoje tem que ser o titular, e Anderson vai colocar Everton. Na lateral esquerda, aí eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei se ele vai colocar Filipinho de lateral, talvez seja até isso, e colocar um Jean de ponta esquerda, enfim, ou algum outro jogador ali naquele setor, mas vamos especular aqui Filipinho, que está na arte, inclusive, né? Na volância, Fábio Matheus e Pedro Martins. Na meiuca, ele vai colocar Matheus Vargas. Aí eu já não colocaria mais, porque Matheus Vargas vem entrando e tal, e eu acho ele muito fraco. Eu colocaria Juan Xavier, que tem potencial para ser melhor do que Matheus Vargas na temporada. Mas Anderson vai colocar Matheus Vargas, não tenho dúvida nenhuma disso. Na ponta direita, aí a gente vai entrar no campo da especulação agora, né? Mas provavelmente vai ser Edinho, como tá aí na arte. Facundo é o titular e Edinho é o banco, é o reserva imediato de Facundo, nesse momento da temporada, pelo menos. Na ponta esquerda, Jean ou Paulinho. E como centroavante, Gabriel Santos, que tá na arte, aí vai ser o centroavante. O Sport com esse time tem tudo para ganhar do Central, tá, gente? Sem muito aperreio. Se não ganhar, se der tudo errado, o time joga mal, empata.
empata de 0-0, 1-1, o time do Sport no mínimo vai empatar. E aí, só para passar o contexto da tabela, vai garantir a liderança, né? Com empate, o Retrô não tem possibilidade nenhuma matematicamente de alcançar o Sport. Se o Sport perder, o Retrô vai ter que golear o Ibis de 4-5-0. 4 não, né? Vai ter que golear de 5-6-0 para ultrapassar o Sport na tabela do Pernambucano, ultrapassar ali pelo saldo de gols, igualaria ali o número de vitórias e, hipoteticamente, passaria o Sport na tabela. Mas eu acho isso pouco provável acontecer, porque eu acho que o Sport não perde o jogo, acho que ganha, inclusive. E não acho que o Retrô vai golear o Ibis, não. Acho que vai ganhar, mas não vai golear. Se o Sport ganhar, óbvio, já é a constatação do óbvio. Se empatar, já é líder. Se ganhar, ainda mais. O Náutico vai jogar contra o Petrolina hoje, ganhando vai a 25. Mas isso a gente vai passar a analisar a tabela depois, tá? Hoje é a última rodada do Pernambucano, todos os jogos 4h30 da tarde. O jogo do Sport vai ser transmitido pela DAZN. E o jogo da Globo vai ser o jogo do Santa Cruz contra o Belo Jardim. A gente vai passar uma análise completa sobre isso aqui, mais profundamente, na live do pré-jogo, tá, gente? Tamo junto, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino. A gente volta aí mais tarde. Valeu!